Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira a gente tá aqui, sentado nessa mesa abençoada de comunhão, e eu tenho certeza que vai ser poderosamente abençoado por essa conversa de hoje. Antes, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal. Ei, é só você apertar no botão que tá aí embaixo. Isso é um crime, cara. Você tá assistindo toda semana e você não é inscrito. Se inscreve no canal. O YouTube vai entender que isso aqui é relevante e vai mostrar para mais pessoas ainda. Então, queria te falar, aperta esse botãozinho aqui. Segundo, te convidar para Lidere Como Jesus, a nossa conferência de líderes, dia 9 de novembro, aqui em Guarulhos, tá? Então, vem para cá para você passar esse dia junto com a gente, mergulhado na presença de Deus, pensando sobre liderança, nos moldes de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus para aprender a liderar. Então vai ser um tempo incrível. Vai estar com a gente Asher Tratter, de Israel, vai estar Marcos Brunet, da Argentina, vai estar Harold Walker, que é o líder da Ticum Brasil, vai estar o meu pai, pastor Josué Gonçalves, eu vou estar lá, os bravos vão estar ministrando. Então vai ser um tempo muito especial, você não pode ficar de fora. As vagas são limitadas, o espaço não é tão grande, então corre você e sua liderança para fazer sua inscrição. Tá o link aqui, clica aí, já se inscreve, garante sua vaga. 9 de novembro é um sábado, a gente vai estar o dia inteiro junto aí. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Mike Duque Estrada. Juntos. Obrigado. Você está aqui mais uma vez. Prazer, irmão. Você acha que é segunda ou a terceira? Aqui, na comunidade aqui, no podcast, segunda vez. Segunda vez. Então foi isso, acho que a gente gravou lá no outro, eu acho. Isso, acho Por isso que você falou de subir. Por isso que eu achei diferente o lugar aqui. É muito bom, muito bom. O Mike estava dando aula na Dizascope School, depois ministrou na família Dizascope, e agora nós vamos gravar uma conversa aqui. E eu queria dar o update primeiro, né, pra galera, que você, da última vez que você gravou com a gente, estava no Rio, Isso. E agora você tá em Florianópolis. Isso, há 8 meses. 8 meses? Isso aí. Tá aprendendo a viver. Uma mudança dramática, né, assim, de diferença cultural e tal, né? Nossa, é muito diferente. O Rio de Janeiro é uma cidade muito, 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 muito festiva, muito barulhenta, e Florianópolis é uma cidade bem calma, bem mais segura, né? Tudo muito organizadinho, tudo muito no lugar. Primeira coisa que choquei lá é que todo o lixo é tudo seletivo. Ah, é? Bem separadinho. Já tá bem estabelecido isso. Isso é a regra do estado. Então, tudo muito organizado, e Rio de Janeiro é aquele jeito, né? Rio de Janeiro daquele jeito, barulho o dia inteiro, fim de semana sempre o som alto, churrasco no quintal das pessoas. Então a gente tá se acostumando. E é engraçado, né, porque aí a pessoa pensa, né, poxa, agora vai ser silêncio, é melhor. Mas tem umas coisas, tipo assim, que a pessoa tá acostumado a dormir com o barulho, né? É verdade. Tá acostumado com o movimento, né, não é? Pra mim, eu vivo no barulho tranquilo. Entendi. A gente tá acostumando, mas tem sido um tempo que o Senhor tá esticando a nossa fé, a gente tá aprendendo a viver mais como família ali, né? A gente passou praticamente aí 20 anos pastoreando igreja, né? 2 igrejas seguidas, né? Plantando e pastoreando. E aí o Senhor transicionou a gente pra essa temporada aí diferente, muita aventura ainda pela frente. E agora vocês estão lá no Florianópolis House. Isso, estamos lá. F-Hop. Isso aí, estamos lá. 8 meses, tentando colaborar com a comunidade local, dedicado às viagens também, né? Porque agora eu não sou pastor local. Um pouco mais de liberdade de servir a igreja no Brasil, né? De poder fazer aquilo. Esperei muitos anos por isso e está feliz. E eu gosto de fazer essa pergunta para quem fez uma mudança um pouco maior, mais radical, assim. Como é que é para você ouvir Deus para uma mudança tão grande, assim? Como é que foi nessa situação, né, de tô entendendo que Deus está me pedindo algo, né? Deixar de ser pastor em uma comunidade, se tornar membro em outra, né? Mudar de cidade com a sua família toda. É um desafio. Assim, foram mais ou menos aí uns 7, 6 anos tentando entender um pouco dessa dinâmica do que o Senhor estava fazendo com a minha família, né? Então não foi da noite pro dia essa decisão. Não foi. E nem sozinho também, né? A gente foi, como a gente brinca, né? A gente foi temperando isso na comunhão com os irmãos, né? Sim. Então, tanto com a igreja local e líderes próximos, mas também com a nossa mentoria, né? Com Harold Walker e vários outros irmãos.
Todos eles tinham esse entendimento de que eu estava pastor porque fui o plantador da comunidade. Então eu plantei uma igreja e eu tive que fazer tudo aquilo que um pastor plantador precisa fazer. Ou seja, eu li sobre todos os assuntos necessários para uma igreja, ou pelo menos quase todos, né? Não todos, mas casamento, educação de filhos, finanças, vida em comunidade, igreja nas casas. Eu tive que me aprofundar nesses assuntos porque era uma igreja que tinha essas necessidades. E então ficamos 8 anos ali na comunidade do Rei, em São Gonçalo. E aí em 2015 eu mudei para o Rio de Janeiro para assumir a sala de oração, que a princípio seria só uma sala de oração, mas logo em um mês eu percebi... Que era na Olimpíada, né? Isso. Foi Olimpíada ou Copa do Mundo? Isso depois da Copa do Mundo, 2014, 2015, né? Que foi plantada para a Copa do Mundo, né? E permaneceu, né? Isso, a sala de oração era o Projeto Liberdade, ia durar um mês na Copa. A gente foi convidado para assumir a sala de oração, continuar ela, mas ela era só uma sala de oração, né? Então a gente percebeu logo que não dava para fazer sala de oração sem igreja local, que era impossível, né? E aí começamos a plantar a igreja e todo aquele processo de novo. Mas eu sempre fui um cara muito, muito intenso, e é até difícil dizer isso, assim, porque tem gente que me vê mais profético, tem gente que me vê mais evangelístico, mas na verdade eu deixo que as pessoas digam, se você me vê assim, então é assim que você me vê, então beleza. Mas o meu coração é um coração muito para avivamento, muito para despertamento, muito para ativar a igreja nos dons, no poder do Espírito Santo. Mas só que uma igreja não tem só isso, né? Então você imagina, o meu estilo de pastor era um estilo que eu queria ver o mover de Deus todos os domingos. Não existe a possibilidade de ter um culto em que não haja uma bagunça do Espírito Santo e que o poder de Deus não caia. Só que isso não é sustentável, né? Exato. A igreja ela precisa de vários outros elementos, vários outros dons. Então eu fiquei ali durante muito tempo pastoreando, até que eu conseguisse formar uma liderança, e foi um processo longo de ouvir Deus e também tem um elemento assim que é muito poderoso, que me ajuda demais hoje, é que nesse processo eu aprendi a amar a igreja. Então amar a igreja é um elemento essencial para quem vai ter um ministério itinerante. Porque senão a gente começa a viajar, a ir para os lugares e querer quebrar tudo, sem a compreensão de todo o trabalho que está por trás daquilo ali, dos pastores locais, da vida comunitária, da vida da igreja. Então eu consegui amar a igreja e isso me ajudou demais assim, nesse processo. E aí, nos últimos 3 anos, foi ficando mais intenso, a gente sentindo a necessidade de transicionar e de se dedicar mais às viagens, a equipar a igreja de maneira geral no Brasil e fora do Brasil, e conferindo muitas reuniões de oração, muito tempo de ministério ao Senhor, conferindo com as pessoas, tipo, tateando, indo devagar, né? Foi um processo assim, de um pouquinho de dor, porque a espera ela envolve essa dor, né? Você fica assim ansioso, querendo entrar direto naquilo que realmente é o que você tem que fazer. E então foram alguns anos assim tentando ouvir a voz de Deus. Agora, o elemento do desconforto, a voz de Deus vem. E as pessoas acham que quando a voz de Deus vem, a gente vai ficar livre dos desconfortos. Então assim, sair do Rio de Janeiro, uma igreja que eu comecei com todos os elementos essenciais que eu acreditava que uma igreja deveria de ter. As pessoas viviam na minha casa, na sala da minha casa. Eu tinha uma família ali de anos, onde a gente tinha uma rede de apoio, a gente tinha uma vida de comunidade muito forte. Você tem uma ideia, praticamente 90% da igreja se mudou para ficar ao redor da sala de oração. Então as pessoas elas se visitam, elas estão na casa umas das outras. A gente conseguiu criar uma cultura de comunhão, de comunidade, de família muito forte. Então eu saí desse lugar, que é um lugar seguro, porque a princípio, quando os irmãos começaram a falar, você não é um pastor local e você precisa sair da igreja local para começar o seu ministério mais itinerante. E a princípio a minha ideia era assim, eu vou ficar no Rio, eu saio do presbitério, fico como um conselheiro, e eles tocam a igreja e eu fico viajando a partir do Rio. Só que na prática isso não queria funcionar, porque como a minha liderança é muito forte, eu não ia dar espaço para os outros pastores que estavam, não ia aguentar, uma hora eu ia pôr a mão e tudo. E aí foi uma coisa que eu fui tendo que maturar, mas um dos elementos assim, que me deu muita paz é que minha esposa, ela não queria, ela nunca pensou em sair do Rio, mas quando a gente começou a ouvir os irmãos sobre isso, ela foi a primeira a falar, você precisa soltar isso.
você precisa largar, você precisa estar apegado ao seu jeito de fazer as coisas. E você precisa confiar que a igreja ela é de Jesus, né? Ela não é sua. E que se você tirar a mão, o Senhor vai continuar levantando dons, ministérios e pessoas para cuidar dessa igreja. Ela não é sua. Você precisa entender que a igreja não é sua. Então isso foi... Mulher incomoda, né? Meu Deus do céu. E assim, eu falei... É porque a gente fica assim, como eu ouço a voz de Deus? Pô, Deus estava falando comigo ali, através da minha esposa. É isso mesmo. Tipo assim, aquilo me deu paz, porque normalmente mulher não lida muito bem com mudanças bruscas, né? Sim. Porque assim, você tem uma ideia, acho que a gente tinha acabado de colocar nosso último item de decoração na casa. Eu lembro, eu fui lá. Ela, casa maravilhosa. Ela decorou tudo lugar maravilhoso. Com a cara dela. Quando eu entrei lá, eu falei, não, dá pra gravar um curso aqui. Pode crer, vitralzão. Vitralzão. Né, assim. Mas isso é uma coisa que a gente ouve muitos anos, assim. Várias palavras, assim, eu vejo malas. Eu vejo malas prontas. Eu vejo que a vida de vocês vai ser sempre um fazer de malas. Então, acho que um ano antes, o Ícaro, que é pastor lá na Comunidade do Rei, ele teve uma visão comigo, ele falou, tô vendo um caminhão parando na porta da sua casa e levando suas mudanças. E você vai começar algo do zero. Eu falei, Deus, do zero não, Deus. Por favor, de novo, não. Do zero não. Já foi 2 do zero. O que você tá fazendo? E aí eu esqueci daquilo. Um ano assim, e aí... Depois aí começou a ficar maduro, outros irmãos falando isso na minha vida. E a gente sentindo que era hora de sentir-se desafiado, ir para outras aventuras e realmente se dedicar a essa parte de edificar e equipar os santos, né, ao redor do Brasil, fora do Brasil, onde o Senhor levou. Então tinha a ver também com uma mudança, um ajuste, vamos chamar assim, vocacional também, né? Com certeza. De compreender que o Senhor tinha te usado para uma temporada, para algo necessário, mas que era preciso entrar em algo que talvez tinha até mais a ver com a forma que ele te criou, né? Exatamente. Com aquilo que você carrega, né? Porque eu acho que o processo da igreja trouxe uma coisa para mim que foi uma formação para que eu entrasse na minha vocação de uma maneira mais madura. Então, eu sempre, assim... eu me identifico muito com a mensagem do Amigos do Noivo, né? Então, de preparar a noiva para o retorno de Jesus. Tá. Só que às vezes quando a gente ouve, algumas pessoas quando ouvem assim, amigo do noivo, parece que é uma coisa que você faz desassociada das dores da vida da igreja. Tipo assim, eu veio como um profeta, eu dou a palavra e eu edifico a igreja. Só que se eu vou adornar a noiva, se eu vou equipar a noiva, essa noiva tá às vezes com veste suja, com ferida, com dores. Eu tô lidando com seres humanos, tô lidando com gente quebrada, tô lidando com gente ferida, tô lidando com gente que veio de uma situação de orfandade, jovens que não viram casamentos saudáveis, jovens que não sabem o que é um marido tratar bem a sua esposa, que não tem nenhuma referência de família funcional. E aí esses jovens sentam na minha mesa. Sentam na mesa da minha casa. Então, nesse processo de lágrimas, de dor, de cura, de perdão, de realmente ministrar as pessoas no contexto da vida delas e não de uma plataforma. Então, o Senhor me ensinou nesse processo de se tornar esse amigo do noivo, realmente se envolvendo com os dilemas dessa igreja imatura, se envolvendo com as dores dessa igreja imatura, e não simplesmente como um profeta na plataforma que vem e fala sobre o fim dos tempos, e fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas ele não se envolve com esse processo do cuidado das pessoas. Então a noiva, ou a igreja que o Senhor vai levantar gloriosa, ela está cheia de gente, e gente que não está bem, gente que está ferida, que está quebrada, que precisa de restauração. Então isso ajudou demais a eu entrar nessa vocação hoje de olhar o chamado de equipar os santos através de escolas, através de conferências, através de seminários e tudo, e olhar a igreja de uma maneira paciente, o que é desafiador para quem tem um impulso profético. Porque eu vivo... e esse era o lance, assim, quando eu era pastor de igreja local, eu vivia na iminência do urgente. Então a urgência estava ali todos os dias diante de mim. Então é como se a gente vivesse assim, tem o atual, a igreja tem o atual, e na minha mente tinha o ideal. O ideal estava a um palmo do meu nariz, cada vez que eu pregava. Então tinha um senso de urgência de querer ver a coisa
acontecer. Só que a gente sabe que cada pessoa está num processo. Cada pessoa está numa jornada. Então, assim, aquilo que eu pregava na plataforma precisou descer para a mesa. Sim. Para que eu pudesse aplicar aquilo no contexto de cada pessoa. E gerar uma liderança que tivesse essa mesma cultura, né? Que não tentasse resolver as coisas através apenas da plataforma, mas através da mesa. Então, quando a gente chega agora e eu tenho essa... Estou bem focado nisso que eu tenho que fazer e não pastorei mais a igreja, isso me ajuda a ter paciência. Ah, interessante isso. Na hora que vai ministrar e você... Porque eu percebo assim, que quando eu estava trabalhando, fazendo a mentoria, né, do Dizascope, então tinha um grupo gigante de líderes com a gente e tal, e a gente se encontrava no Zoom de 15 em 15 dias. Tal. E todo dia a gente abria, todas as vezes a gente abria para perguntas, né? E a maioria das vezes, a pergunta que mais apareceu, assim, de uma forma geral, poxa, o meu líder não me entende, o meu líder não me reconhece, o meu líder não está enxergando a minha vocação e tal. Então, o que eu tô entendendo que você tá me falando, e isso ressoa muito na minha história, na história de tantas pessoas que a gente vê, e até em histórias bíblicas, né? É que existe um período de estar fora da sua vocação para ser treinado em várias outras coisas para quando você entrar na sua vocação, né? E você falando, eu me lembrei muito de Moisés, né? Então, ele claramente foi criado, separado por Deus, protegido por Deus para ser o libertador. Mas, cara, anos lá no Egito, anos no deserto, fora da sua vocação, cuidando de ovelha, ou lá no palácio aprendendo um monte de coisas aleatórias do Egito, entendeu? E para que depois entrasse naquilo que verdadeiramente era a vocação dele. Mas isso aqui também é de Deus, né? Sim. Porque Jesus, 30 anos, o que ele ficou fazendo? Exato. A Bíblia não fala, mas provavelmente aprendendo a fazer mesa. Trabalhando, e vivendo uma vida ordinária e aprendendo a se submeter a um pai humano, a uma mãe humana, sendo ele Deus. Ele ficou em anos de silêncio ali, sendo forjado para 3 anos e meio. Se você pegar João Batista, a mesma coisa, né? Vai pro deserto ali bem jovenzinho. E como bebê já tinha um apontamento profético do quem era aquele cara, né? Sim, isso é mais perigoso, né? Porque você tem várias palavras sobre a sua vida, só que às vezes você quer entrar no cumprimento daquelas palavras sem ser forjado em sua humanidade, em sua espiritualidade, aprender a ser um ser humano. Então as pessoas querem ter ministério sem antes aprender a ter humanidade. Quer ser homem de Deus sem ser homem. Sem ser homem. Aí é difícil demais. Porque a vida, ela forma a gente, né? Total. Então, esse tempo de silêncio, esse tempo de fazer coisas que você não gosta, que não é exatamente o que você tem que fazer, ou que você está fazendo aquilo ali, porque é algo que chegou nas suas mãos e você precisa ser responsável por aquilo, é um grande desafio. O Haroldo sempre fala que um homem é formado pelo número de horas que ele faz coisas que não gosta. Nossa. Então, às vezes, a gente tem uma geração que está indo muito rápido. Querendo entrar no que gosta. Entrar no que gosta. Então, tem uma jornada aí, e aí é perigoso, porque se você queima essa etapa, você não vai saber administrar aplausos, você não vai saber administrar reconhecimento, ou até a falta de reconhecimento. Eu mudei muito, cara, a minha forma de pregar, até a temática das pregações depois de começar a pastorear. Então, antes de começar a pastorear a família Dizascope, eu já viajava e ministrava nas conferências de jovens, de adolescentes e tal. E se eu pego as pregações dessas conferências para as pregações de hoje, e nas conferências de hoje, fora da nossa comunidade, completamente diferente, porque você não consegue mais fazer promessas vazias. Você não consegue chegar num lugar e falar assim, ó, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Você não consegue mais falar porque você tá na igreja e quando você vai soltar essa frase, esse vai ser o melhor ano da sua vida, na primeira fileira tem a esposa do cara com câncer terminal, que provavelmente você vai fazer o velório dele esse ano. Sim. Entendeu? E você não consegue mais fazer essas promessas, entendeu? Sim. E aí, quando você vai para as conferências, você quer construir algo. Você quer falar assim, eu preciso falar, pastor, o que vocês estão fazendo aqui para eu contribuir? Porque quando alguém vem na família Dizascope, eu quero que ele me faça essa pergunta. O que vocês estão fazendo aqui para eu construir, né?
É muito forte Muda isso. completamente. Completamente. E é muito legal ver hoje, assim, vários jovens que chegaram arrebentados, assim, cara, muito feridos. E eles odiavam família, odiavam casamento, não queriam casar, não queriam repetir o que viram dentro de casa. E ver, e ter a oportunidade de ter ministrado o casamento de vários deles. Uau. De ver eles formando família, tendo filhos, Isso é sabe? muito legal. Então aí você vê, nossa, a construção da igreja, o edificar da igreja nessa vida normal, assim. E aí, na minha experiência, eu ficava sempre assim, Deus, tem como enviar alguém pronto? Não chegava ninguém pronto, só chegava os caras da caverna de Adulão ali, mano. Falei, pô, envia alguém pelo menos um pouquinho pronto, porque você só manda os problemáticos, só a galera quebrada, só a galera ferida e tudo mais. E aí é uma reflexão que a gente precisa fazer que Atos, quando o Espírito Santo cai, 3.000 convertem, né? E aí tinham 120 discípulos ali, né? Eu fiz um cálculo. 3.000 pessoas vindo para dentro das nossas comunidades, com uma comunidade de 120 pessoas, significa que cada um dos 120 deveria assumir 25 para cuidar. E desses 25 que chegam, não chegam santificados. Não chegam plenos, com saúde emocional, mental, querendo orar, jejuar, Nem buscar financeira, Deus. nem familiar. Não. Então a gente precisa entender que se a gente quer, se a gente quer avivamento, a gente vai ter que estar pronto para receber os quebrados. Não tem essa ideia de que avivamento vai trazer todo mundo perfeito. Então a colheita de almas é uma colheita de almas quebradas. Uau. Ainda mais hoje, né? Eu ouvi você falando, né? Uma pandemia de doenças emocionais, né? Então a gente está numa geração quebrada que não sabe o que é família. Eles vão vir. E aí a gente vai ter que ter estrutura para cuidar, estrutura para pastorear, estrutura para discipular. Eu vi uma vez um pastor dizendo assim, ó, a igreja não é uma joalheria. Você entrar e escolher o diamante. A igreja é uma mina de carvão. Exatamente. Você vai ter que sujar bastante a mão para achar esse diamante. Os dois lugares têm diamante, entendeu? Mas a igreja é esse lugar onde quem é que vai ter a coragem de lidar com toda a sujeira e o carvão para achar o diamante, né? E é isso, né, cara? Deus tá dando um monte de diamante pra gente, mas eles vêm coberto, né? E esse lance da igreja, a vida da igreja assim, ordinária, a gente aprende muito com a vulnerabilidade, a lidar com a vulnerabilidade das pessoas. E aí, o que o Senhor me ensinou nessa jornada é que se eu ia lidar com vulnerabilidade, eu precisava aprender a ser um nível vulnerável e não esconder a minha humanidade das pessoas. Então essa é uma coisa difícil hoje em dia. Difícil pra líder. Você ser vulnerável para alguém que você lidera, você deixar ver que você tem fraquezas, que você sangra, que você chora, que você tem dias tristes, que você tem dias maus, que você é um ser humano. E isso é muito poderoso, que faz as pessoas se aproximarem sem medo. Porque elas identificam no pastor delas, um líder, que ele é um ser humano que sangra também. Ele tem lágrimas, ele tem dores, ele é um ser humano, ele sofre como qualquer pessoa. E ele não camufla essa vulnerabilidade. Ele está ali, ele é conhecido como ele é, e isso é o poder. O poder porque as pessoas encontram um líder humano. E aí elas começam a ter coragem de abrir as suas fraquezas. Então isso é um elemento muito poderoso que a gente vai descobrindo nessa vida da igreja, na vida comunitária, que se você vai lidar com fraqueza, você tem que aprender a demonstrar as suas também. E isso é desafiador para um líder, né? E a cultura que a gente tem de igreja é uma cultura que fortaleceu o líder super-homem, o líder que não quebra, o líder que não chora, o líder que não admite erros. Parece que nós fomos programados para sempre dar as respostas. E aí quando eu comecei a ver que isso não era o padrão de Jesus, que ele era um rei humilde, que ele tinha essa prática de se dobrar e lavar os pés das pessoas e cuidar dos discípulos, servindo os discípulos, sendo um exemplo ali de serviço. Então isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, olhando o cuidado de jovens, assim, da fraqueza deles, da dor deles, eles terem um ambiente onde eles podiam simplesmente ser quem eles eram e serem acolhidos, né, nessa dificuldade. Eu acho que o Senhor me ministrou algo no meu coração, e foi durante a terapia, fazendo terapia, que eu entendia que o maior poder
na liderança era ser admirado. Hum. Mas, na verdade, o maior poder na liderança é você ter autoridade. Aham. E para ser admirado, você tem que mostrar só as coisas boas. Aham. Mas para ter autoridade, você tem que mostrar tudo. Né? E esse é o maior desafio, né? É. Da gente liderar a partir da autoridade É. do todo, né? Uma vez, essa é uma história aqui, ó, vou me tornar vulnerável aqui para muitas pessoas. Bora. Eu lembro que, rapaz, eu morava, como a gente tudo morava perto, o pessoal da igreja, e aí eu morava num apartamento e embaixo tinha uma república de jovens solteiros, né, de rapazes, tudo da igreja. Aí eu lembro que um dia eu tinha discutido com a Maíra, e aí era na cozinha, e dava para ouvir lá embaixo, sabe? Aí a Maíra falou, eles estão ouvindo a gente brigando. Eu não acho isso legal. Aí eu parei e falei, só um minuto. Aí eu fui lá, toquei a campainha deles, resolvi com a Maíra aqui, aí desci, né? Toquei a campainha e falei, junta todo mundo na sala aqui. Aí eles apavorados, com os olhão arregalados, achando que eu ia dar uma chamada, ou que alguém fez algum, caiu em pecado, alguma coisa assim. Aí eu falei, eu queria pedir perdão para vocês, porque eu acabei expondo a minha esposa e não fui um bom testemunho. Briguei com ela lá em cima e tal, vocês devem ter escutado eu falar alto ou coisa do tipo, então queria pedir perdão para vocês. Aí eles, mas a gente não ouviu nada não. Eu falei, não, tudo bem, então eu peço perdão assim mesmo. Aí no final eles ficaram chocados assim, eles falaram, a gente nunca viu isso, a gente nunca viu um pastor pedir perdão, a gente nunca viu um pastor admitir que cometeu uma falha. Então aquilo tocou eles, e isso foi criando uma cultura deles não colocar as coisas debaixo do tapete. Então quando alguém falhava, quando alguém pecava, eles tinham coragem de chegar e confessar, porque eles viram que eu tinha essa prática, né? Então a gente tinha essa ideia assim, se a gente pecou na frente de alguém, peça perdão na frente desse alguém. Lá na cabeça da minha esposa eles estavam ouvindo, mas afinal de contas nem estavam ouvindo nada. Mas no final acabou sendo poderoso. Sendo poderoso. Nesse momento que você está agora, viajando e contribuindo, né, e equipando os santos nas igrejas e tal, você tem dado uma ênfase, que você me disse em off aqui, na questão dos dons espirituais. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a importância dos dons na edificação da igreja, né? Sim. Esse assunto é um assunto antigo no meu coração, né? Cresci lendo John Wimber, lendo os caras lá que falavam sobre dons, equipando, né? O John Wimber, ele tinha uma máxima que ele dizia que a igreja cresceria na medida que nós equipássemos os leigos para que eles fluíssem nos dons espirituais, né? Uhum. Então, quando ele viajava para ministrar, ele levava uma equipe de adolescentes, enfermeiros, médicos, donas de casa, pessoas que não eram tempo integral, né? ordenados ao ministério, não. E a tese é que ele queria provar que o Espírito Santo fluía através de qualquer cristão nascido de novo. Uhum. Então, é isso que eu estou enfatizando agora, é que o poder do Espírito Santo no livro de Atos, ele não estava restrito na mão dos apóstolos. Então, pessoas que não creem que os dons continuam, ou eu sou um continuista, ou que creem que eles continuaram ou continuam até hoje, normalmente eles dizem que o poder do Espírito Santo ficou restrito aos apóstolos, né? Aos 12 ou depois na era do livro de Atos. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver, por exemplo, Atos 9, diz que um certo discípulo ouviu a voz de Deus. Ananias, ele ouviu a voz de Deus, diz um certo discípulo. E ele ouviu a voz de Deus para impor as mãos sobre o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. E depois Ananias some na Bíblia, ninguém mais cita o nome dele. E aí diz que ele teve um encontro profético com o Senhor para liberar a cura da cegueira de Paulo e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, ele era um membro, não era um apóstolo, não era um ministro, ele era um membro, um discípulo de Jesus que teve um encontro de poder com Deus e foi usado simplesmente para ativar e orar pelo maior missionário ali do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Outra coisa é o diácono Estevão, né? Diz que ele era cheio do Espírito Santo e até o padrão para escolher um diácono na igreja apostólica era que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Então eu fico imaginando, eles tinham que cuidar das mesas, das necessidades práticas ali, mas eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. E aí você vai ver Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, liberando sinais e maravilhas, né? Então,
eu percebo que Jesus ele tinha uma confiança muito grande no Espírito Santo. Sim. Porque quando a igreja inicia, Jesus não dá muitas explicações de como deveria se fazer a igreja. A única coisa que ele diz é necessário que eu vá, porque vai vir um paracleto, esperem em Jerusalém, vocês vão receber o poder, e esse poder que vocês vão receber vai ser o fator habilitador para que vocês construam a minha igreja. Sim. Então a igreja ela precisa ser uma igreja organo-carismática. Ela tem que ser orgânica e influir nos dons do Espírito Santo, porque é assim que ela é edificada. Então o poder dos dons espirituais é para que a igreja seja edificada através do corpo, ou seja, o corpo edificando o corpo. Então, sem os dons espirituais, a gente fica na nossa própria força. Entendi. Então, parece que a confiança que esses irmãos tinham no poder do Espírito Santo era tão grande, tão grande, tão grande, que a igreja era toda edificada ao redor de várias pessoas funcionando. Então, hoje em dia, numa igreja normal, parece que tem só 2 dons, os que pregam e os que cantam. Né? E a gente não treina e não desenvolve as estruturas corretas para que esses dons possam ser treinados, aprimorados, praticados no contexto da vida normal da igreja. E não se torne apenas uma coisa para uma espécie de plataforma ministerial, mas que esses dons se tornem naturais na vida de todos os crentes para que a igreja seja edificada por cada parte do corpo de Cristo, e não apenas sobre o ministério da pregação ou o ministério do louvor. Então, a importância dos dons espirituais é para que a igreja seja edificada pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, né? Você vê Paulo indo falar aos Coríntios e fala: não vou falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque eu não quero que a fé de vocês seja construída em minha humanidade, em meus pensamentos humanos. Ele disse: eu vou falar com vocês em fraqueza, mas em demonstração de poder. Então, as igrejas que Paulo plantava, ele plantava essa igreja com a demonstração de poder, crendo que elas seriam edificadas pelo Espírito Santo, fluindo através de cada membro do corpo de Cristo. Não, e isso é tão real em Corinto, né, que ele tem que dar uma instrução, né? Por favor, cada um espera o outro para profetizar. Sim. Então você imagina, né? Se a gente tem que dar essa instrução para a igreja. Ei, calma, gente, não precisa profetizar todo mundo ao mesmo tempo aqui. Exatamente. Eu falo que cemitério não precisa de ordem, né? Só aquilo que é vivo que precisa ser ordenado. Então ali ele estava organizando o mover de Deus. É isso que ele estava fazendo. E é muito interessante que ele começa, quando ele começa a organizar ali, e a igreja de Corinto tinha muitos outros problemas, mas ele mesmo vendo aqueles problemas que tinha, ele não desencorajava a busca dos dons. Ele fala assim: desejai ardentemente os dons espirituais. Ou em outra parte ele diz: não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Porque ele acreditava piamente que os dons do Espírito Santo eram essa ferramenta para que a igreja fosse edificada, né? Então eu tenho... E o texto diz, né, para que quando um não crente entre na reunião, os segredos do coração dele seja revelado e ele diga: verdadeiramente Deus está entre vocês. Então tem essa questão, né, de ficar muito evidente que é Deus fazendo, né? Tanto que a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo. Eu gosto dessa ideia. Porque o Espírito mandou ir para cá, o Espírito mandou ir para lá, o Espírito impediu de ir ali. Então, na verdade, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? E era essa igreja edificada não na força humana, na estratégia, né? A estratégia era ouvir o Espírito e fazer, né? Exatamente. Você vai ver esses elementos principalmente na pregação do evangelho para a conversão de pessoas. Então, tem um elemento da grande comissão que às vezes a gente ignora, que é quando o Marcos 16 ele fala: vá, pregue a toda criatura, e estes sinais seguirão os que creem. Não os sinais seguirão os líderes. Seguirão os que creem. Então, todos os que creem precisam ter sinais correndo atrás deles. E esse é o elemento da grande comissão que a gente ignora, porque ele diz: vão curar doentes e expulsar demônios. E aí, pegando Mateus 28, ele fala: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, ele está prometendo que a presença dele estaria conosco, né? A presença dele se manifestando. E em Marcos 16, ele vai explicar como que essa presença vai se manifestar também, curando os enfermos e expulsando os demônios. Então, um elemento da grande comissão que às vezes a gente deixa de lado. Então,
a pregação do evangelho com a demonstração do poder dele. Então, Jesus, ele pregava, ele ensinava e ele demonstrava o reino. aquilo que ele estava pregando. Então, tinha uma ação do poder do Espírito Santo na proclamação do evangelho. Então, eu penso que esse é um ponto que nós precisamos urgentemente nas nossas igrejas locais e treinar as pessoas mais simples para que elas aprendam a fluir no poder de Deus através dos dons espirituais na pregação do evangelho na rua, na praça, em todo lugar. Então, assim, eu tenho sido muito, muito desafiado a dar passos de fé nesse sentido. É óbvio que, assim, eu creio que existe uma medida de avivamento que vai vir, que vai muito, muito, muito mais forte e poderoso do que o fluir dos dons, mas eu penso que os dons do Espírito Santo, eles são a vida cristã normal. Então, se a gente pegasse aí uma reta, né? A reta tem um ponto zero ali. Atos seria o ponto zero. Atos, para mim, é a vida cristã normal. E talvez a gente tá menos um. A gente precisa chegar ali no ponto zero, porque tem coisas maiores para avançar. Se a gente não chega no ponto zero, né? Então, assim, o ponto zero para mim é uma igreja cheia do Espírito Santo, que é edificada por esses dons, mas que também flui com um rio de poder nas ruas, porque pegando ali quando Jesus fala, do seu interior fluirão rios, eu me lembro que essa passagem está associada com o cumprimento de Ezequiel 47, né? Inclusive o ritual que era feito no dia da festa dos tabernáculos é que o sumo sacerdote pegava um jarro de água e derramava do lado do altar, como simbolizando aquele rio de Ezequiel 47. E aí nesse dia o próprio rio estava ali. E ele estava ali dizendo, o requisito para vocês experimentar desse rio venham a mim e bebam, e do teu interior fluirão rios. E aí quando você olha Ezequiel 47, o rio fica mais volumoso na medida que ele se distancia do templo. Então eu penso que o lugar que a gente mais vai precisar desse rio é quando nós estivermos na sociedade, nas ruas, nas faculdades, nas praças, no campo missionário. Esse é o lugar que a gente vai precisar desse rio violento do Espírito Santo se movendo com poder, com curas, com sinais e maravilhas. Então eu gosto muito de uma história que o Francis Chan conta, que ele estava numa conferência e aí ele estava atrás do palco assim, a banda tocando, ele esperando para ele ministrar e tal, e ele falou que ele ajoelhou, começou a orar, né, falando, Senhor, faz alguma coisa diferente hoje, Senhor. Senhor, faz alguma coisa. E aí ele lembrou daquele versículo, né? Se eu não me engano, Tiago, né? Elias era homem como a gente, né? Sim. E ele falando, Senhor, não tem diferença entre eu e Elias. Então, assim, manda fogo do céu hoje aqui. De verdade, assim, ó. Manda fogo, um terremoto. Faz alguma coisa, Senhor, aqui nesse lugar. Elias era homem como a gente e tal. E ele falou que enquanto ele orava, assim, ele sentiu o Espírito falando com ele. Ele falou, então, mas é que Elias estava diante de centenas de profetas de Baal. Você está numa conferência evangélica. É muito bom. É verdade. Então, sim, Elias é homem como a gente, Sim, mas Elias estava exposto a um contexto completamente diferente do que a gente está disposto a estar exposto, né? Então, o que você está falando, né? Quanto mais esse rio se distancia desse lugar seguro nosso, né? Sim. É que ele vai ficando mais fundo, né? E mais poderoso e mais denso, né? Então, eu acredito que até a gente gosta muito da promessa, né? Que termina em Mateus 28, né? Termina assim, e eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do tempo. Aí, eu gosto de perguntar, né? Quem que quer isso, né? Eu estarei com você todos os dias. E aí eu falo, mas olha aqui, ó. E eis que estarei... Ou seja, se tem um e aqui, é porque essa promessa tá ligada a uma outra ideia. Sim. E qual é essa ideia? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo que você tem ordenado e... estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então a gente quer essa presença maravilhosa, mas não quer essa missão gloriosa. Eu tô pensando muito no Rio de Janeiro aqui, em outros lugares, né? O que a gente precisa para transformar cada comunidade do Rio de Janeiro que está na mão de facções, milícia, pobreza, imoralidade. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, para mim é um dos maiores desafios missionários mundiais hoje. Sim. O que a gente precisa para tocar a Ilha do Marajó com tanta
com tantos abusos, com tanta pobreza, com tanta miséria. O que a gente precisa? Como que a gente vai resolver o problema de nações muçulmanas, que você chega lá para pregar o evangelho, o camarada tem 5 esposas. Como que a gente vai resolver para pregar o evangelho no Camboja, no Nepal, onde as meninas estão sendo vendidas 5, 6 anos para homens de 50, 40 anos de idade? Sem o poder do Espírito Santo? Sério que a gente vai tentar cumprir a grande comissão sem o poder do Espírito Santo? A grande comissão é a missão impossível de Deus. É transformar as etnias, levar as etnias a se tornarem a imagem do Filho, a serem como Jesus, ser uma cópia de Jesus. Literalmente, ele fala, ensinando-os a obedecer. Imagina eu chegar lá nos becos do Rio de Janeiro e o poder de Deus vir, o evangelho é pregado e eu começo a ensinar cada dependente químico a obedecer. E eles começam a se transformar à imagem do Filho de Deus. Chegar numa nação totalmente tomada pelo islamismo e ter o poder de Deus para pregar o evangelho e ensinar cada um daqueles homens bombas a se tornarem a imagem do Filho de Deus. Sem o poder do Espírito Santo é impossível. Missão impossível. É missão impossível. Então eu creio que a gente precisa de um novo aposento superior, de um novo enchimento do Espírito. Não tem condição da gente dar continuidade à grande comissão sem um envio sobrenatural do poder de Deus. Então esse é o elemento que vai capacitar e que a igreja do primeiro século acreditava. O que levou aqueles caras a crescer em 200 anos de 25 mil crentes para 25 milhões, sem prédio, sem placa, sem Pix, sem avião, sem internet, sem microfone, sem tecnologia, sem seminário teológico, nem Bíblia os caras tinham. O que empoderou esses irmãos a avançar no meio de hostilidade, de perseguição, encarando os leões? É tão simples que nos humilha. É ser cheio do Espírito Santo. É ter o poder de Deus fluindo através de nós para que a gente cumpra essa missão impossível que o Senhor nos deu. Eu estava uma vez lendo que o crescimento é um aspecto, né, que a gente ignora muito hoje em dia, como você mesmo citou, que tinha na igreja do primeiro século, e que causou esse crescimento absurdo, foi o expulsar demônio. Sim. Porque famílias lidavam com situações, com membros que ninguém tinha uma resposta. A medicina não tinha uma resposta, nada, ninguém tinha uma resposta. De repente eles levavam para esses irmãos que se declaravam discípulos de Jesus, e esses homens em uma oração eram libertos, as mulheres em uma oração, essas crianças, esses adolescentes em uma oração eram libertos e voltavam à sã consciência, e na hora as pessoas se dobravam diante daquele Deus. Então, a gente não pode ignorar o que foi deixado pelo Senhor para que a igreja fosse edificada. Exatamente. Eu falei com os alunos da school, né, que existe uma medida que está totalmente liberada para que a gente, entre aspas, utilize, né? E existe uma medida de um derramar do Espírito inédito. Mas como que a gente vai avançar para o inédito se a gente não honra aquilo que já tem? Aquilo que já foi dado pelo Senhor. E aí eu falei, vocês têm a vida de um Deus não criado dentro de vocês. Mas a pergunta é, como vocês interagem com essa vida? Até que ponto a gente está dando atenção a essa vida? Até que ponto a gente está interagindo com essa pessoa, o Espírito Santo? Até que ponto a gente está comungando com ele? E a outra pergunta é, até que ponto a gente depende dele para cumprir a missão de Deus? Então essas são as perguntas que a gente precisa fazer, porque o Espírito Santo não está longe, ele está dentro de nós, ele foi dado a nós, né? Agora existem medidas. Jesus disse, o Evangelho de João diz que ele recebeu o Espírito sem medida. Então ele tinha um Espírito liberado. Então se existe medida, qual é a nossa medida? Qual é a medida que a gente tem? E esse é o desafio, é levar uma comunidade inteira de crentes a depender totalmente de ter uma vida cheia, continuamente cheia do Espírito Santo. E a gente precisa mudar os conceitos, de que a gente foi cheio um dia quando a gente falou em línguas e agora não precisa mais.
Então essa não é a verdade. Paulo nos exorta. Existem mandamentos na Bíblia que a gente simplesmente ignora. Enchei-vos do Espírito Santo. É imperativo, não tem como. Você precisa ser cheio continuamente do Espírito Santo. E então eu creio que o Senhor está levando a gente para essa estação da gente viver o que a gente já tem. Porque senão a gente fica numa espécie de futurismo, um futurismo que nos deixa infrutífero. Esperando algum dia vir uma nuvem, vir alguma coisa que eu não sei o que é, enquanto a gente não pratica e não age e caminha em cima daquilo que a gente já tem. Então a gente fica esperando muito, quando a gente já deveria estar fluindo naquilo que o Senhor nos deu. Tô lembrando de uma história do pastor que chegou para pregar e chegou no domingo, na frente da igreja, para pregar com a Bíblia dele e tal, e o sermão. E aí bateu um vento, levou o sermão dele embora. E ele tentou correr atrás, não conseguiu pegar as folhas do sermão, né? Aí deu louvor e ele, agora, o que eu vou fazer e tal, sem sermão. E aí deu a hora da pregação, ele subiu e falou: amados, cheguei na porta, o vento levou meu sermão, vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. Oh, meu Deus do céu. As outras vezes não precisa contar, né? Com o Espírito Santo. É impressionante. Mas a gente tem essa ideia de que dá para fazer a obra de Deus, né? Na nossa força, na nossa estratégia, no discurso que eu fiz, e, né, eu sei o que funciona, né? E essa é a maior tentação na liderança, né? Agora, eu lembro que eu fui num seminário parecido com esse que você dá, equipando a igreja e tal, e falando sobre essa operação dos dons no cotidiano, no normal, né? E aí eu voltei, eu liderava os jovens, né? Voltei, cara, né? E falei, não, vou ensinar isso aqui pros jovens. Aí tal, ensinei pros jovens. Falei, cara, é simples, é você ter coragem, faz assim, faz assado e tal. E era até era uma célula e tal, a gente treinou junto ali, beleza. Aí acabou, e aquelas células de jovens, assim, que ninguém tem carro, né? Só um jovem de 19 anos tem carro. E aí tinha um mais velho, ele deu carona pra uns 5, assim, sei lá, ficou a noite inteira levando, né, os caras pra casa. E aí ele falou, ele me contando, né, que deu assim, tipo, sei lá, 11h30 da noite, terminou de levar todo mundo. Ele lembrou que tava sem crédito no celular. E aí ele falou, vou passar no posto, colocar crédito, porque eu preciso fazer umas ligações, tal, o trabalho dele. E aí ele parou no posto, foi na conveniência, né? Aí chegou lá, falou pro cara, põe crédito pra mim aí, põe R$30 pra mim aí e tal. Aí o cara falou, poxa, mano, a maquineta quebrou e não vai ter como, tal, né? Colocar, a gente chamou o cara da assistência, ele veio e vai ter que trocar. Aí ele falou que ficou meio tristão, saiu assim, porque era o único lugar, Bragança Pequeno, né? Aberto à noite e tal. Saiu assim, aí ele deu uns passos lá fora, ele lembrou. Ele falou, não, peraí. Eu aprendi hoje, cara. Isso daí. Voltou lá dentro e falou assim, deixa eu orar por essa maquineta aí. Maravilhoso. Aí o cara do caixa falou assim, não, mano, eu tô falando sério, tá quebrado mesmo, não tô zoando. Ele falou, eu sei, deixa eu orar por ela. Aí ele pegou a maquineta na mão. Meu Deus. Aí eu fiquei assim pensando, o que ele orou, né? Senhor, cura essa maquineta aí. Ressuscita a maquineta. Ressuscita e tal. E aí eu falei, e aí é a ousadia, né? Ele devolveu pro cara e pegou o cartão dele e falou, coloca R$30 pra mim de crédito. Sim. Aí o cara olhou na cara dele e falou, cara, tô falando sério, tá quebrado mesmo. O cara veio, o assistente veio, a assistência técnica veio, não tem. Ele falou, cara, eu orei, pode passar. Aí o cara com aquela cara de tipo assim, isso que dá trabalhar à noite, né, mano? Só maluco. Aí ele ligou assim, colocou o cartão do cara e passou. Cara, ele falou que o caixa ficou com uma cara de tipo assim, meu Deus, tem um bruxo aqui na minha. E aí ele viu a cara assustada do cara da loja, né? Ele falou assim, que passou, pegou o cartão, ele falou assim, cara, isso aí é Jesus, cara. Eu só sou uma cópia dele. Muito bom. Saiu da... Muito bom. Então, o ponto é esse, né? De tipo, claro que talvez não uma situação como essa, né? E eu creio que Deus faz também, mas... Sim. Mas o ponto é que o tempo inteiro o Senhor está nos dando oportunidades, né? O tempo inteiro tem alguém do seu lado na empresa que fala assim, ai, que dor de cabeça. Sim, toda hora. O tempo inteiro tem alguém, cara, tô muito triste com tal situação. O tempo inteiro tem alguém falando, nossa, meu pai tá no hospital, eu tô desesperado. O tempo inteiro, né, aparecem situações onde
o Senhor quer fazer, né? O Senhor quer revelar o amor dele por aquela pessoa, né? E a gente precisa aprender a ser, John Wimber falava, seja naturalmente sobrenatural. Então, assim, eu vi, uma vez a minha esposa estava no mercado, aí, pagando a conta, a moça do caixa falou, com dor de cabeça. Aí ela falou, posso orar por você? Eu creio que Jesus pode te curar agora. Só que ela estava trabalhando ali e tal, não tinha um ambiente de culto. E não dava para ficar longas horas ali orando por ela. Então a minha esposa falou, não precisa fechar o olho não, continue trabalhando, vou orar aqui por você. Aí orou, Senhor, em nome de Jesus, cura a dor dela. A menina abriu um sorriso, assim. Ela foi curada de enxaqueca na hora. Que Na demais. hora ali. Então, assim, não precisa dessa ambiência toda, dessa coisa toda que a gente imagina, criou, né? que a gente criou e tal. Então, acho que a gente precisa ter essa ousadia, né? Uma outra frase do John Wimber que ele dizia que fé se soletra risco. Então, você precisa correr risco. Sempre, né? Sempre. As pessoas me perguntam assim, quando que você tem certeza que aquela palavra que você recebeu foi Deus? Eu digo, eu nunca tenho certeza. Eu vou lá e entrego ela. E eu falo com toda humildade, que é uma impressão, que é um sentimento, que a pessoa pode julgar, mas quase que 70% das vezes aquilo ali é assertivo. Mas eu preciso falar a palavra. Se eu ficar guardando ela para mim e não compartilhar e me arriscar, né, e abrir mão ali da minha imagem, da minha reputação, pagar mico para Jesus mesmo ali, eu preciso me arriscar nisso. Então eu penso que a gente precisa voltar a ter uma fé ingênua, uma fé de criança, né? Eu lembro dos meus filhos, né, assim, andando às vezes no carro, eles fazem pedidos inusitados e impossíveis. Eu lembro que o Benjamin comigo andando assim na rua, do nada ele virava e falava, pai, me leva pra Disney. Eu falei, mas como assim te leva pra Disney? Na cabeça dele, a confiança total de que eu posso proporcionar a ele essa experiência como pai. Não, na mente dele, assim, todas as vezes que ele teve qualquer experiência de viagem, foi o pai que levou. Então ele confia totalmente na minha providência, ele confia totalmente na minha paternidade. Então a fé de criança a gente aprender a pedir coisas impossíveis para Deus, né? Então assim, a gente vai vendo em Lucas 11, quando ele fala ali da parábola do amigo importuno, na verdade a parábola, ela está querendo dizer que Deus é exatamente o contrário daquele homem que é incomodado. Porque o cara chega lá meia-noite pedindo pão, aí a parábola diz, eu vou dar não por causa da amizade, mas porque você está me incomodando. Ou seja, é o contrário, Deus não se sente incomodado com nossos pedidos de fé. E aí logo em seguida ele vai e fala, pede e você vai receber, bata e vai abrir. Aí ele conecta isso no fim da passagem com pedir para ser cheio do Espírito Santo. E ele vai falando, você sendo mal, dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial te dará o Espírito Santo se você pedir. Então ele está encorajando a gente a pedir com confiança de que o Pai vai fazer. Sim. De que ele pode realizar coisas impossíveis. Então essa semana eu tive uma experiência com meu filho assim. Ele leu o livro Histórias Inéditas de Azusa, né, que é um livro que fala muito sobre avivamento, mas no contexto é um aspecto de Azusa que não é muito relatado, que é mais de sinais e maravilhas criativos, né? Pessoas que não tinham globo ocular, aí oraram, o globo ocular nascia, parte de membros que eram mutiladas e nascia, e coisas bem assim. Ele leu o livro, fez um resumo, e ele falou, pai, por que a gente não vê mais isso? Por que a gente não tá vendo o poder de Deus assim, desse jeito? Aí na hora eu fiquei meio sem saber o que dizer pra ele, assim. Aí eu falei, filho, acontece sim, a gente só precisa começar a buscar, a gente precisa pedir, a gente precisa clamar ao Senhor que Ele faça. Porque é isso que Ele falou. Que a gente não recebe porque não pede. E aí nós fomos para uma conferência. Eu fui ensinar sobre dons de cura no último dia. E assim, eu estava extremamente desafiado na minha fé. Porque minha mãe estava passando por uma cirurgia no mesmo dia. E na minha mente começando a vir muitos ataques de incredulidade. Porque minha mãe estava doente. E eu estava ali na plataforma falando sobre cura. E aí foi um momento muito forte que eu percebi que na medida que eu mesmo ia pregando, aquilo que eu pregava ia me enchendo de fé. É uma experiência muito interessante. E o ambiente também das pessoas ali tinha incredulidade, mas enquanto eu ia proclamando a palavra a respeito da cura, o ambiente ia sendo carregado de fé. E aí teve uma hora que a gente foi orar pelos enfermos, e o Benny, né, meu filho, foi orar por um rapaz que não escutava. E ele impôs as mãos ali e começou a pedir para Jesus. Eu ensinei a ele, falei, olha, quando você for orar,
você ordena a cura, clama o nome de Jesus e tudo. Ele fez igualzinho. E de repente um estouro no ouvido do cara. E ele começou a ouvir um zumbido. Ele não ouvia nada, ouvia um zumbido. E em poucos segundos ele começou a ouvir perfeitamente. E aí ele subiu para compartilhar. Aí meu filho ficou, pai, Deus me usou e tal, Deus me usou. Então é isso, acho que a gente precisa ensinar as pessoas a se arriscar. Né? Se você orar por 20 enfermos, um pode ser curado. Mas se você não orar por nenhum enfermo, como que você vai experimentar isso se você não está praticando uma ordenança bíblica? Coloquem a mão sobre os enfermos e curem. Expulsem demônios. É para a gente praticar isso. Então, pode ser que tenha várias tentativas, acerto e erro. Por exemplo, o John Wimber, ele orou por 100 pessoas até ver a primeira cura. E ele orava, tinha gente que morria. Ele orava, tinha gente que piorava. Aí ele brigou, Deus, nunca mais vou orar por nenhum enfermo. Aí o Senhor falou para ele, o que é verdade? Sua experiência ou a minha palavra? Isso vale pra tudo, né? Pra tudo, cara. Pra tudo. E aí ele foi... A primeira pessoa que foi curada de febre. Aí ele orou, a pessoa falou, tô curado, não tem mais nada. Ele falou, mentira, verifica isso. Não sei, acho que não. Vê aí. Ela, não, tô curado. E ela falando, ele ficou chocado porque a mulher foi curada. Então, Todd White também tem um testemunho que ele orou por 700 pessoas, cara. Até ver a primeira cura. A gente ora 5 segundos já desiste. Então, assim, a gente precisa, às vezes, entender que o Senhor vai provar a nossa fé nessa perseverança e continuar crendo que a palavra de Deus é verdade e a nossa experiência não é maior do que passa isso. Pelo eu amar mais o outro que minha reputação, né? Sim, total. Porque, poxa, você tem alguém enfermo, doente na sua frente. Sim. Pode ser que essa pessoa seja curada. Sim. Mas isso é pelo risco da sua reputação de tentar e não conseguir e tal. Sim. E você fala, não, minha reputação é mais importante do que Deus poder curar essa pessoa. E mais do que curar, né? Demonstrar o amor dele por essa pessoa. O quanto Deus se importa com ela e talvez a salvação dela, né? Agora, você tocou um ponto aí que eu me lembrei, que é algo que eu tenho refletido muito. O elemento que levava Jesus à maioria dos milagres era compaixão. Ele olhava para o enfermo e a dor do enfermo virava a dor dele, né? Quando ele vê a viúva de Naim passando, aí ele pensa, essa mulher não vai ter ninguém por ela. O filho morreu, não tem marido. E aí diz que ele foi movido de íntima compaixão. Moveu das entranhas, né? Eu li um autor falando que essa expressão compaixão, ela surge de um marido hebreu vendo a mulher dar à luz. Normalmente é parto normal, né? Mulher hebreia dando parto normal. Então ele fala que compaixão é algo que vem das entranhas. Como que pode aquela mulher sentir tanta dor e ter tanto amor por aquele serzinho que acabou de nascer? Então ele fala, compaixão é algo que vem daqui. Então a compaixão move a maioria dos milagres. Eu vi uma vez um irmão chamado David Robertson, não sei se você já ouviu falar, e eu me lembro que esse dia ele tinha passado o dia pedindo o Senhor o batismo de compaixão. E ele ficou quase que o dia inteiro debaixo de lágrimas e lágrimas e lágrimas. E ele chegou numa reunião e tinha um cadeirante. Ele olhou pro cara, mas ele chorava demais. Ele falava, filho, anda, Jesus te dá saúde. Ele não impôs as mãos e o cara levanta. Eu acho que tem esse vídeo na internet. O cara pula da cadeira e começa a correr ao redor. A compaixão moveu o milagre. Então eu creio que a gente precisa de um batismo de compaixão para não fazer de cura ou dos dons uma coisa só que a gente quer usar para se levantar, para se estabelecer ministerialmente, ou até mesmo para provar para os críticos que não creem nos dons espirituais que eles são autênticos. Eu acho que essas não são as motivações corretas. Por isso que 1 Coríntios 12 está colado com o 13, né? Sim, exatamente. 1 Coríntios 12, a lista de dons, mas Paulo é enfático em já colar dizendo, mas se não tiver amor, não serve de nada, nada dessa lista, nem nenhum dos dons, nem a sua oratória, sua justiça social, né? Porque realmente a premissa da parada, você pode perceber que todo pai, se for intencional, consegue profetizar para o filho. Sim. Por quê? Porque há tanto amor envolvido que o Senhor libera você ver um pouco de quem é aquela pessoa para ele, né? O amor é a base dos dons espirituais. É a base, né? Então, talvez
antes de crescer em dom, nós precisamos crescer em amor, né? Sim. Crescer em se importar. Porque a parábola que você falou, você citou, é muito doido, porque o amigo vai lá importunar pedindo pão. Pra Sim. quem? Não é pra ele. Pra um amigo que chegou em casa. Isso é muito doido, né? Ele tá dizendo, pede, eu vou te dar, sim. bate, vai abrir, busca, você vai achar. Só que é pede, bate, busca pra quem, né? Sim. E aí, é Tiago, né, que vai dizer, vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir, né? Pedem pros seus próprios interesses, né? Isso é muito forte. Pede pro seu estômago, né? Sim. E ele tá dizendo, se você pedir, né, para o irmão, e aí ele fala, né, quem pediu o Espírito Santo eu vou dar. E para quem, né? Para fluir, para abençoar os outros, né? Eu me lembrei de um sonho que uma irmã relata, acho que eu até coloquei ele num dos meus livros, e ela fala que viu, na verdade, não lembro se é sonho ou visão, mas ela foi no céu, e ela chegou no céu, e aí tinham várias salas lá, né? Aí tinha a sala da biblioteca divina, aí tinha a galera que tava lá buscando conhecimento e tudo mais. Tinha a sala do vinho novo, e tinha um pessoal que tava se alegrando ali na presença de Deus. Aí ela entrou e viu que tinha um quarto e tinha uma cama, e aí aquele quarto, quase ninguém queria entrar lá. Todo mundo tava nas outras salas de conhecimento, do vinho e tudo. E aquele era o quarto da intimidade. Então poucas pessoas queriam entrar naquele quarto. E aí quando ela olha para o canto, assim, do lado da cama, tinha uma portinha que para passar tinha que se dobrar. E era um quarto embaixo. E aí o Senhor falou para ela, esse quarto, ninguém quer ir lá. Esse é o quarto do choro. É o quarto que eu estou convidando os meus amigos a chorar comigo. E quando ela desce, aí ela encontra o Senhor nesse quartinho, olhando para o globo terrestre e sendo cheio de compaixão e chorando por cada quebrado, por cada violência, cada injustiça. E aí do lado do Senhor Jesus tinha uma outra sala que ela pergunta para ele, o que é aquilo? Aí, e para entrar nessa sala tinha que se dobrar mais ainda, tinha que se tornar menor ainda. E aí o Senhor falava para ela que ele ali é o quarto das estratégias que o Senhor vai liberar para tocar as nações. Mas não tem como entrar lá sem passar algumas horas chorando comigo. Porque o ato de chorar com Jesus fazia a pessoa encolher para conseguir passar e acessar o quarto das estratégias divinas. Então eu creio que isso é algo muito, muito, muito bíblico, assim, né? Sim. O poder do amor e da compaixão, de abraçar o que o Senhor está sentindo como um elemento de alcançar as estratégias daquilo que ele tem para tocar as nações da terra, né? Então eu lembro de Keith Green, que era um cara muito, muito forte nisso, que ele praticamente era um morto-vivo, assim. Ele abraçou o coração de Deus pelos perdidos de uma maneira tão forte que quando ele ia vender os LPs dele, ele dizia, isso aqui é $8 ou quanto você puder dar. E aí as pessoas começaram a ofertar 30, 20 mil dólares em cada LP. E ele pegou esses recursos, comprou uma fazenda e começou a construir casas. E indo nas ruas, ele chamava os quebrados, os moradores de rua. Ele começou a plantar a igreja naquela comunidade ali. Então o Senhor confiou riquezas na mão dele, porque o coração dele estava totalmente comprometido com o próximo. Ele pôde administrar riquezas para tocar as pessoas com o poder do evangelho. Então eu creio que isso é uma busca que deve ser desenvolvida por todo missionário, por todo crente. É ter o coração correto em compaixão para administrar aquilo que o Senhor vai nos dar em grandeza, em estratégias para tocar o mundo perdido. Cara, eu acho que uma coisa que a gente pode estabelecer, porque a pergunta do seu filho é muito forte, né? Por que não tá acontecendo? Por que não tá acontecendo? E para mim, uma das respostas é porque a gente acha que a gente consegue de alguma outra forma. Sim. Né? A gente acredita que tem um jeitinho nosso que vai dar certo, né? E uma passagem que sempre mexe muito comigo é de Atos, capítulo de número 3, se eu não me engano, né? É que eles estão indo pro templo e eles encontram aquele o coxo lá. O coxo, né, na porta do templo. E ele fala, me dá uma esmola. E ali, para mim, essa é a frase, né, que é pré-requisito para a gente começar a ver a operação dos dons. Não temos. Sim. Né? Não temos prata nem ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E eu acho que hoje, né, a gente está invertido. Né? E a gente fala para ele, olha,
eu não tenho como te fazer levantar, não tenho o poder de Deus. Mas eu posso comprar uma cadeira de roda pra você. Entendeu? Então, assim, eu acho que o dia que a gente entender que nós não temos, né? Que todos os nossos esforços não mudam o que precisa ser mudado no coração dessa pessoa, a gente vai começar a acessar esse lugar de... Então, vocês entenderam. Então, agora eu posso agir através de vocês. É verdade. Eu lembrei agora, você falando isso, minha filhinha Maria, quando ela nasceu, meses, assim, devia ter uns 5 meses, não, 5, 4 meses. E aí ela começou a chorar, ela chorava, gritando. E aí quando a gente foi vendo, limpou ela, abriu uma fraldinha, tinha um carocinho, cara, bem grande, assim, do lado bem alto, assim, bem na virilha dela. Era tipo uma hérnia, que eles chamam, eu não lembro o nome da hérnia, mas era uma hérnia mesmo. E assim, eu não tinha o que fazer, porque não tinha plano de saúde, não tinha como ela levar ela para um lugar assim na hora ali, não tinha o que fazer, não tinha recurso para arrancar aquele caroço dali. Ou ela ia passar por uma cirurgia, algum hospital público, coisa do tipo. Eu lembro que aquilo me deu um desespero de gritar ao Senhor para que ele intervisse. Eu lembro que eu liguei pro Bravo, falei, Fábio, vem aqui, cara, me ajuda a orar, pelo amor de Deus, não quero que minha filha seja cortada com 4 meses de idade e tal. E ele foi lá, até que no caminho, a gente tava orando com a menina que morava com a gente na época, e a Maíra, a gente clamava, e o caroço simplesmente desapareceu, sumiu. E quando o Fábio chegou lá, já tinha resolvido. E ela nunca mais teve esse problema. Então a gente vê assim, como que a parada da dependência de Deus, quando você não tem recursos ao seu redor. E é por isso que a gente vê muitos milagres quando a gente vai, tipo assim, nesses lugares na África ou na Ilha do Marajó, interior do Nordeste, porque não tem os recursos. Ou Deus faz, ou já era, meu amigo. Ou cura ou não cura. E aí a gente vai nessa dependência de que o Senhor precisa fazer algo. E acaba que as pessoas do lugar têm essa fé também. Sim. Sim, o Senhor precisa intervir ou a gente está perdido. Muito bom. E é os testemunhos que a gente ouve das nossas avós. Sim. Quem tem aí avós cristãos, você ouve esses inúmeros testemunhos, né? E é por isso que a riqueza é algo tão perigoso, Sim. né? Por isso que o Senhor vai compará-la a um Deus, né? A um Senhor, porque ela te dá essa falsa ideia de controle, né? Sim. Ela te dá essa falsa ideia de que você consegue fazer e que você está garantido, né? Verdade. E você não precisa do Senhor. Então é isso que é terrível. Então é a gente aprender em qualquer circunstância a viver nesse lugar de dependência. É verdade. É um desafio para a igreja do século XXI, para a igreja ocidental, porque quando você vai para a Janela 10x40, esses lugares, os testemunhos que você escuta da invasão do sobrenatural é porque não tem o que fazer. Ou Deus vem, ou a gente vai morrer. E a gente se acostumou a depender dos nossos alforjes, das nossas bengalas, né? Eu lembrei esses dias dessa passagem que o Senhor falou, não leva a bolsa, não leva o seu cajado, não leva nada. Tinha a ver com né? isso. Então tem a ver com essas coisas que a gente cria uma dependência, né? Até esses dias eu estava falando que até em relação aos nossos projetos, né? A gente confia muito nos nossos projetos, nas nossas ONGs, nas nossas fundações, e a gente para de acreditar que o meio pelo qual Deus vai tocar o mundo é através do poder do Espírito Santo. Essas estruturas são boas, elas podem ser utilizadas e tudo mais, mas chega uma hora que elas se tornam essa muleta, e a gente começa a depender dela para poder tocar as pessoas, para poder ganhar o perdido. E, na verdade, precisava voltar a depender do poder do Espírito Santo para pregar o evangelho, e não de todas essas estruturas. Porque é isso que a igreja primitiva não tinha, não existia. Não existia ONG, não existia assistência social, não existia nada disso. O que eles dependiam era do Espírito Santo. Então, acho que é para esse lugar que a gente tem que aprender a voltar para poder aumentar o nível de manifestação milagrosa. Muito bom. E que o Senhor te use poderosamente em cada lugar que você for, para onde Ele te direcionar, para equipar pessoas, equipar o cristão comum, nascido de novo, para no contexto dele viver naturalmente esse sobrenatural. Amém, mano. Obrigado. Bom demais, mano. Por esse tempo aqui. Nem parece que passou 1 hora. Obrigado pelas aulas na escola, esse tempo na igreja, e por essa coragem aí de
ouvir a voz de Deus Amém. e obedecê-lo. O Senhor continue abençoando você e sua casa. Amém. Obrigadão. Tamo juntos. E você que tá aqui nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, ficou até o final, eu queria pedir que você pegasse esse link, cara. Saísse mandando, espalhando pra galera aí. Ou tira um print, coloca nos stories, assim, marca o Mike aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, essa mesa de comunhão abençoada aqui. Também vou deixar aqui as redes sociais do Mike, pra você seguir ele e você mandar DM lá para ele aí na sua igreja, equipar a galera aí. Enche ele lá de mensagem. Ele vai em todas. Só Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.